Olá, meu nome é Tiziane, a mãe da Moana Dandara, que é uma das principais protagonistas do filme. Então, esse filme se trata... Vida, morte, vida. Nasci de um corpo sagrado, em que morte e vida coexistiram durante muito tempo em harmonia, feito uma ciranda encantada, sem começo e sem fim. Sou velha, sou antiga, sou enrugada. Sou madeira, sou matéria, sou energia. Já fui guerreira e sou mãe que gera vida. Me embrenhei por essas matas e vivi com elas e com eles. Vi quando os pássaros ganharam asas e de alto da minha posição de combate até as minhas raízes acariciadas pelas milhares de vidas. Testemunhei a ganância de alguns gerar a fome de tantos. Presenciei morte e vida, morte e vida. Mas vi também brotar esperança. Esperança e luta. A vida é uma luta pela vida. Viver é lutar. Olá, sou o Abimael, contribuo no projeto da construção do documentário Um Grito pela Vida, que matou Olivia Albani. Né? Eu também atualmente resido aqui em Anchieta, né? Município próximo a Campoerê. Eu morei muito tempo no assentamento Olivia Albani, também sou filho de assentados nesse acampamento, vivi o processo de ocupação, esta experiência de luta pela terra também no acampamento. Foi ali que me aproximei do lugar da educação e também até do fazer audiovisual, assim, no assentamento. Eu dei aula na escola itinerante, né, na escola no assentamento, e entrei na contribuição aí para o setor de educação e mais tarde no setor de cultura, comunicação e juventude no movimento do Sem Terra, né, no MST aqui de Santa Catarina. Né. Então esta minha própria relação com a arte também tem a ver com esse lugar, tem a ver com esse assentamento, né, com a história também desse assassinato, desse sem terra morto, que foi o primeiro sem terra morto desde a fundação do MST em Santa Catarina, né, e a fundação do MST no Brasil, né. Minha contribuição no projeto, eu participo desde o início, né, também contribuo na direção deste documentário, assim como na produção do roteiro, né, e mais dedicadamente na edição das imagens, né. Tenho essa tarefa da edição das imagens, né, que é uma edição também coletiva, porque é parte de uma decupagem coletiva, de uma análise coletiva de toda essa escuta, né, de todo esse material. Eu acho que o documentário, como todo documentário, como todo vídeo, ele é uma síntese, né, é uma síntese desta escuta, é uma síntese desta observação, desta realidade do assentamento Olivia Albani, da questão da luta pela terra nesta região, né. E trocaram o despejo por emissão de posse. E foi nesse dia que se concretizou o nosso sonho, né, da nossa luta, e a nossa tristeza virou em uma alegria, né. Olá a todos e a todas, meu nome é Janaína, sou estudante, também faço parte da Brigada de Comunicação e Audiovisual do Movimento Sem Terra de Santa Catarina.
E tô aqui para falar então um pouco sobre como foi a construção desse filme, como foi nossas vivências e tudo mais. Bom, a construção desse filme ela foi sempre coletiva, então nos organizamos dentro da nossa equipe e ela foi muito importante para nós, para mim, como pessoa, pois nos traz, né, o recontar a história. Então conversamos com diversas pessoas, tanto pessoas que estiveram lá no local na hora da morte do nosso companheiro Olívio Albani, como as pessoas também do assentamento nos contaram como era a vivência, como foi esse processo de luta para conseguir o assentamento. O mutirão, também fizemos um mutirão com pessoas do assentamento, né, onde podemos juntos trazer viva essa memória, né, da construção do barraco, do sentar, conversar sobre como aconteceu, relembrar das nossas lutas, fazer então esse processo de conhecimento, né, de lembrança, de resistência, e foi muito importante. Moçada e o Brasil se alimentar, com arroz no cacho e o feijão floreou, milho na baia, cor. Boa tarde, eu me chamo Kézia de Oliveira, sou estudante do curso de enfermagem, também sou militante do MST, moro no assentamento Olívio Albani e atualmente sou integrante da equipe que vem construindo esse documentário. Essa equipe, né, que é composta majoritariamente por mulheres e vem construindo esse processo de uma forma muito coletiva. Então acredito que cada um dos participantes conseguiu integrar cada uma das etapas, conseguiu mais ou menos estar contribuindo pelo menos um pouco com cada uma das etapas do processo. E é coletivo também no sentido de que esse projeto ele é de cada um dos trabalhadores que luta pela terra, que luta pelo direito do acesso à moradia digna, a alimentação, a qualidade de vida. Ele é também de cada um dos sem terra que morreram nesses combates, né, em prol do direito do acesso pela terra e também por causa, né, desse sistema que permite com que essas mortes aconteçam, em prol dessa distribuição agrária que desde seu início foi tão marginalizadora da classe trabalhadora. Ele é também dessa classe. E contar, do ponto de vista de uma jovem que reside no assentamento Olívio Albani, acho muito importante contar essa história e trazer à tona, né, esses nomes para que essa classe, essa população tenha voz também, para que as nossas histórias sejam contadas, né? Fazer esse filme, esse documentário, tem sido muito importante no sentido de dar visibilidade a essas lutas e também a esses crimes que acontecem nesses territórios. Olá, eu sou a Tiziane e essa aqui é a Moana Dandara. O filme Olívio Albani, ele é um filme construído e feito a partir da ótica principalmente de mulheres. Nós somos uma equipe de 7 pessoas, na qual 6 são mulheres. E toda essa sensibilidade, toda essa afetividade, eu acho que é uma das principais características do filme é a afetividade. Ela percorre, assim, por todos os lugares por onde a gente passou, em todas as histórias que a gente ouviu, por todos os lugares que a gente levou a história do Olívio Albani também. Eu acho que o filme, ele dá voz para o assentamento Olívio Albani e ele também passa por essa reflexão do que é ser sem terra, do que é lutar pela terra, do que é superar os processos que nos marginalizam, que segregam,
que nos colocam como bandidos e que nos matam cotidianamente. Então ele é um filme pela vida. É um filme que pensa a morte, pensa a vida, mas é um grito por vida. Ele é de fato um grito por vida. Eu sou no filme, uma das minhas principais funções é o roteiro. Eu contribuí muito para o roteiro, para a produção dos textos performáticos que estão ao longo da história, além de mediar as entrevistas. Então eu tô sempre nesse lugar também de ouvir os entrevistados, de provocar, de tentar entender e de levar a história para onde a gente quer trabalhar, onde a gente queria escutar, o que a gente procurava. Tentava levar sempre as perguntas e a história para o lugar do que é o sem terra, qual é a luta do sem terra, o que é o assentamento Olivia Albani hoje, qual a história por trás do assentamento Olivia Albani, qual a história por trás desses sujeitos que estão lá, que vivem lá, de que forma eles têm gritado por vida nesse processo deles na luta pela terra, assim como os outros entrevistados, de que forma na vida deles eles têm lutado, têm gritado pela vida. Eu acho que essa sensibilidade, essa ótica, essa perspectiva, ela nos coloca na responsabilidade também de aproveitar desse material para pensar processos que melhorem as condições do sem terra. Então, ele não nos dá apenas a beleza da luta pela terra, ele também por vezes nos revela contradições. As contradições que estão dentro dos assentamentos, o agronegócio tomando território dentro dos nossos territórios, dentro do território do MST, o agronegócio roubando a nossa subjetividade e o agronegócio se sobrepondo aos nossos sonhos muitas vezes. E toda essa contradição desvelada, ela nos coloca na responsabilidade de pensar métodos que nos permitam superar esse processo. O próprio filme é uma tentativa. É dar voz para esse sem terra, para esses sujeitos que lutam pela terra, lutam por uma qualidade de vida, lutam por uma vida digna. Mas para além disso é pensar sobre esse mundo, pensar sobre esse tempo histórico que nos coloca numa posição muitas vezes de fragilidade. Estamos resistindo, permanecemos resistindo, mas até onde, de que forma podemos e precisamos melhorar. Eu sou também a mãe da Moaninha, que por vezes ela tem participado do filme, mesmo com as restrições, tomando os cuidados, ela ia para as gravações junto da gente, então essa vivência ela não tem como estar longe das câmeras, estar longe dos áudios, e ela vai pro projeto final, ela fica no filme. Por vezes a gente escuta a Moana falando, a Moana resmungando, a Moana gritando também. Então, pra mim, o filme tem muito desse momento, desses nossos processos de mulheres juntas, mulheres fazendo filme, mulheres pensando o audiovisual, pensando a luta sem terra, jovens mulheres e pensando em uma forma mais digna da gente resistir, né? E que possamos viver também para além de todo esse momento de sobrevivência dos últimos anos, que tem afetado muito, muito a vida do sem terra, a vida do camponês. E o audiovisual, um grito por vida, é isso. É um grito pela vida. É a nossa forma e a nossa arma em prol da vida. Contra a morte, contra a fome, contra a miséria, contra o genocídio, contra todo um sistema que oprime o sem terra, que oprime o jovem, que oprime a mulher. Estamos e aproveitamos desse espaço, desse momento, para gritar por vida.
Um vento que treme, um R que sai, um vento que vem e me faz errante, me faz errada, me faz trêmula, me faz assim. Olá, eu sou Josivânia Cardoso, sou acampada na comunidade agroflorestal José Lutzenberg, município de Antonina, no Paraná. Também tenho minha família assentada na região do Contestado, de Santa Catarina, no município de Catanduvas. Então, meu histórico de vida ele é permeado pela luta do MST, por ter nascido no processo de acampamento, ter crescido num assentamento. Sou formada em licenciatura em História, então também uma perspectiva do projeto, né, dessa luta que é pelo Pronera. E aí a gente traz essa preocupação da história que não é registrada, da história na visão não oficial. Então, participar desse projeto, desse filme, documentário, ele tem todo um valor especial. No meu caso, de mulher, por ser camponesa e por ser herdeira dessa luta dos povos. Dessa forma, foi muito gratificante, foi muito desafiador. Ela traz um significado de apropriação também de direito, de acesso ao direito aos recursos, de acesso à aprendizagem, seja no quesito mais técnico da produção, que para mim foi essa primeira experiência, apesar de já ter tido contato com câmeras anteriormente, mas ainda, né, de uma forma muito primária, assim, e aí conseguir contribuir com esse olhar, né, mais histórico, mais no sentido da preocupação de encontrar aquilo que não foi registrado. Além disso, a gente conseguir falar do grito por vida, falar da nossa resistência, do nosso dia a dia, do grito por se manter existindo enquanto camponesos, enquanto camponesas. Olá, eu sou a Camila Dutra, sou artista pesquisadora das pedagogias engajadoras, criativas e intuitivas sobre a ótica das artes cênicas. Sou atriz e sou mãe e sou parte da equipe que construiu este filme. Eu acredito que existam alguns eixos que são de extrema relevância para serem compartilhados sobre a experiência de participar desse filme. E um desses eixos, primordialmente aqui na equipe, é formada por mulheres. Nós temos um homem só na equipe. Então, desde o projeto, a ideia do projeto, a execução do projeto, o orçamento do projeto, a filmagem, a mediação das entrevistas, o processo de contribuição e colaboração, ele é todo feito, pensado e executado por mulheres primordialmente. Então, além de uma questão de representatividade, de engajamento dentro, até mesmo a equipe, acho que só tem eu que não sou, né, do movimento do MST, o resto todas as meninas são, né, da luta, são da frente. Então, além desta questão que configura, né, toda uma representatividade de mulheres dentro do audiovisual, inclusive, também tem a questão da execução do trabalho, que quando feito por uma equipe com tantas mulheres assim, é mais do que nunca inevitável de que o processo não seja linear, que ele vai ser espiralado, que ele vai trazer coisas que nos façam sentir, para fazer sentido. Então, este é um eixo de experiência que eu acho muito importante ser dito, que para mim é um alicerce muito importante na hora de pensar em como foi participar da construção desse filme. Outra coisa é que esse trabalho é inteiramente coletivo e colaborativo. Então, a minha participação, ela passeia por muitos lugares, né? Eu acho que a qualidade do meu trabalho tá
está e vem, porque eu venho com esse apuro, né, de quem olha, de quem enxerga, de quem ouve, de quem escuta através dessa sensibilidade do teatro. Então, todos os símbolos, os signos, as coisas ditas, as não ditas, elas vão permeando por todos os caminhos que eu vou dar os meus pitacos dentro da construção desse documentário. Dentro das imagens de apoio que eu registrei, dentro das minhas colaborações na hora da gente construir qual seria o roteiro das filmagens, de quais imagens eram interessantes serem capturadas, quais eram as perguntas que nós queríamos fazer para que a história fosse se construindo conforme a gente fosse conversando com as pessoas que seriam entrevistadas e quem seriam essas pessoas entrevistadas. Então, tem mãozinha, olho, ouvido, intenção de todo mundo em tudo que foi construído, né? Dentro da execução do documentário, do filme todo, né? Acho que a única coisa da qual eu não participei foi do projeto em si, enquanto documento, né? O orçamento, as prestações de conta, a estrutura do projeto. Mas a partir do momento que esse projeto é proposto a toda a equipe, daqui para frente eu acho que tem pitaco de todo mundo em todas as coisas que foram construídas, de maneira coletiva e colaborativa. Esse é um eixo também muito interessante, né? De que esse trabalho é feito coletivamente e que ele também é construído ainda dentro de um período de pandemia. E que agora já vacinados, então a gente conseguiu se encontrar presencialmente. Eu fui até Campo Herê e fiquei, acho que uma semana lá em campo, onde a gente teve essas trocas, né, presencialmente, onde nós fomos entrevistar algumas pessoas e que quase a equipe inteira estava reunida. Essa é uma questão interessante também na construção deste documentário, que é um documento de guerrilha, né, de acordo com o material que a gente tem disponível para poder capturar, editar, tanto imagem quanto som, os deslocamentos de um lugar para outro, né, porque cada membro da equipe está em um canto geográfico. Então, parte desta continuidade, depois que a gente se desmembrou desse encontro, é tudo feito via Zoom. Então, nosso tempo, nossa dinâmica de construção, como a gente consegue se alinhar ou se realinhar para contar esta história. E que também boa parte da equipe, né, as pessoas que estão junto comigo nessa construção, são historiadoras e um historiador. Então, essa é um tempero desta alquimia toda que é muito, muito forte, né? Recontar esta história e sob estes olhares, né? Poéticos, pedagógicos, históricos, políticos, e todos os temas que estão sendo abordados ali representam coisas fundamentais e vitais, assim. Acredito que principalmente nesse período que a gente tem atravessado, né? Vivemos em tempos de guerra e precisamos de memória para poder resistir, persistir e percorrer ainda o chão que nos cabe. Então, essa luta pela terra, essa discussão sobre a vida, sobre a morte, sobre os nossos direitos, sobre as nossas lutas, sobre as nossas esperanças e sobre as pessoas, sobretudo sobre as pessoas, as histórias, as vidas que constroem o caminho que a gente também percorre, né? Então, acho que é um grito pela vida mesmo. E eu sou muito grata por fazer parte desta oportunidade, deste privilégio de estar entre estes e de recontar esta história sobre esta perspectiva. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro. Eu acho que quando a gente inicia o documentário tem mais a ver com um sonho, né? Uma ideia de contribuir com esse território, né? Nós que somos parte desse território,
como que em nosso fazer audiovisual podemos contribuir com esse território, para que ele se torne, agora ao final podemos dizer, né, se torne a nossa vista um lugar mais de vida do que de morte, né? Ele é um espaço de luta pela terra, mas que essa luta ela é uma constante, né? Não é apenas a ocupação e a experiência de assentamento que encerra a luta em si, né? A luta pela sobrevivência do modo de vida camponês no campo, ela vai muito além disso, né? Porque mesmo os camponeses que estão lá no assentamento Olivier-Aubagny, muitos deles já deixaram de ser camponeses por essa entrada do capital no campo, né? Essa entrada do agronegócio, como que, por exemplo, o camponês que adere ao pacote do agronegócio, ele deixa de ser camponês, porque ele deixa de fazer essa cultura. Ele só reproduz, ele só copia, né? Ele só pega o pacote e aplica, né? Um pacote de morte, né? Um pacote produtor de câncer, produtor de enfermidades para este camponês, para a terra e para as pessoas que vão se alimentar deste alimento, né? E um pacote que acaba por fazer terminar esse sentido de construção de cultura que é o ser camponês, né? Porque o camponês ele é esse da experiência, que vai criando coisas novas a partir da relação com a terra, né? O agronegócio ele encerra esta relação, né? Ele faz com que cada vez mais existam campos sem camponeses, mesmo que existam pessoas lá, mas essas pessoas deixam de operar na natureza e de aprender com ela, né? Eu acho que é esse também um pouco da síntese que a gente volta, né, a escutar depois que a gente termina as entrevistas, né? Que a gente precisa reativar esse sentido de ser camponês, reativar essa luta pela vida, que é uma constante, que não tem a ver apenas com a implementação do assentamento, e sim com esta luta cotidiana por construir uma cultura camponesa, uma nova cultura camponesa, articulada a estas outras culturas ancestrais que a gente tem que recuperar, né? E é uma cultura que não tem a ver com a mercadoria e sim com a vida, né? Colocar a vida no centro. Eu acho que isso é uma grande síntese, assim, que no final do documentário me vem muito à cabeça, né? Que a agroecologia, ou a busca por uma sociedade com mais vida e menos morte, ela pode ter muito a ver com a agroecologia, né? E que o que importa mesmo é a luta pela vida, o que importa é a gente colocar a vida no centro, que a agroecologia ou qualquer coisa que esteja em oposição a essa sociedade precisa colocar a vida no centro, né? Acho que é uma chave de leitura muito importante que esta escuta nos legou, né? Acho realmente isso. O projeto escrevendo, redigindo aí o projeto para a Lei Aldir Blanc, né, que fomos aprovados, e depois a gente reúne algumas vezes de forma online, né, para também discutir isso, como ele seria na prática, depois até de aprovado, como ele seria na prática. Construímos aí um pré-roteiro, que são linhas gerais, assim, né, o que a gente quer filmar, quem que a gente quer filmar, e que perguntas a gente quer fazer, para mais ou menos ainda já ter ideia de que lugares a gente quer chegar. A gente escreve esse pré-roteiro, né, de maneira online, né, e em primeira ocasião a gente se reúne no assentamento Olivier-Aubagny aí durante uma semana, um pouco mais, com a equipe completa, né, para captura de imagens e para produção do barraco, né, que para nós ele é um dispositivo de memória também, para levar as pessoas a pensar sobre esse tempo da ocupação, e também um dispositivo imagético, né, que vai compor mais tarde, né, agora na edição, esta obra,
Então, esse momento é para a captura de imagens das pessoas do assentamento e também para a construção do barraco, né? E para esse espaço de vivência também, né? De vivência e de criação da equipe, né? Porque o documentário, como quase todo documentário ele também é um misto de ficção, né? Ele também tem esse lugar da ficção no documentário, porque afinal de contas é um espaço criativo, né? Nós como documentaristas, como já falei, somos autoritários e criamos, né? Criamos também. Então esse momento no assentamento Olívio Albani, passamos uma semana reunidos como equipe, também foi um momento de criação, assim, de muita riqueza, que criamos muitas outras coisas para o documentário. E assim como os próprios roteiros das entrevistas e tudo mais, né? Então nesse momento a gente fez algumas entrevistas dentro do assentamento e algumas fora, né? Posteriormente também seguimos fazendo algumas entrevistas pontuais, né? Que a gente já tinha delimitado, que seriam realizadas, né? E aí partimos então para a decupagem, né? De maneira online, a gente olhar todas as imagens e propor um roteiro macro. Aí propomos um segundo roteiro macro, né? E aí depois a gente foi para a edição, né? Que a gente está agora nos finalmente na edição. E é nesse momento que a gente tem um terceiro roteiro, né? Que é um roteiro mais determinado pela própria edição, pela relação com ela, né? A gente edita e vê, volta a olhar o documentário, vê o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa colocar mais, né? O que a gente precisa retirar, né? Nesse sentido essa última parte, né, que é também uma parte mais final, assim, de embelezamento, digamos assim, né, de finalização do documentário, né, também da trilha sonora, né, que a gente contou aí com uma parceria com o Trio Ribeira, com o companheiro Gustavo Panizzi, o Nico, né, Nicodemos lá de Florianópolis, companheiros que se dispuseram aí a ceder as músicas do Trio Ribeira para compor essa sonoplastia, né, que a gente também rearticula para criar essa trilha sonora do documentário, né. Eu acho que foi a produção foi muito rica, assim. Eu acho que a gente faltou coisas, a gente demandou que a gente ia entrevistar algumas pessoas que a gente não deu conta de chegar até eles, também pelo recurso, pelo tempo, né. E eu acho que fica aí pro Olívio Albani 2, quem sabe, né? A gente produziu o segundo, né? Mas a gente teve essas dificuldades também. E uma dificuldade objetiva foi não ter chegado à família do Olívio Albani, que a gente queria ter chegado, né? Para conversar sobre essa história, né? Mas no fim das contas também ficaria grande a narrativa, né? Então realmente fica aí pro documentário número 2. Mas foi muito gratificante, assim, trabalhar com essa equipe e eu acho que o resultado também vai ser gratificante na relação aí com as pessoas do território, né? Eu acho que o documentário ele tem validez para além dele em si, né? Ele tem validez na sua relação com a comunidade e como que ele pode projetar novos gritos pela vida, né? Como que ele pode projetar essa resistência que tem a questão da vida como central, né? Que tem a questão do alimento como central. Para dizer que a gente grita por direito, a gente grita por uma vida digna, a gente grita quando o Sentera morre. Olívio Albani se fez presente nessa produção. Aquilo que era potreiro, que pisava vaca, boi, cavalo do fazendeiro, agora tem famílias plantando, produzindo, se alimentando, crianças brincando.